E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada muito boa, viu? Foi uma rodada muito boa, foi uma rodada que teve um pouquinho de tudo. Tivemos alguns jogos bem apertados, como por exemplo Warriors e Kings. Foi um jogo apertado, disputado, que foi resolvido ali nas últimas posses. Minnesota e Brooklyn também foi um jogo assim. Tivemos também alguns amassos, alguns atropelos, como por exemplo o atropelo do Knicks em cima do Denver. O Knicks dominou o Denver de uma forma inacreditável. O Celtics também atropelou Miami. Tivemos alguns jogos que foram disputados ali, né, na medida do possível, como, por exemplo, Indiana e Filadélfia, o próprio Lakers e Bulls, que caminhava para ser um amasso do Lakers, só que no finalzinho o Lakers quis dar uma emoção no jogo, flertou com a entregada. Então, foi uma rodada boa, teve um pouquinho de tudo, então tem muita coisa pra gente falar. Só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e eu já vou começar falando sobre Indiana e Filadélfia. Esse aqui foi um jogo bom, não foi um jogo tão disputado assim, porque o Pacers conseguiu dominar bem, conseguiu controlar bem o jogo do começo ao fim, mas também não foi um atropelo, não foi um amasso. O Indiana venceu por 134-122, foi a primeira vitória do Pacers com Pascal Siakam. Inclusive o Siakam foi o grande destaque da noite do jogo, né? Desse jogo. Foram 26 pontos, 13 rebotes e 10 assistências para o Siakam. Primeiro triple-double dele na temporada. Jogou muito bem. O Indiana que segue sem o Haliburton e mesmo sem ele venceu o ótimo Philadelphia, que ontem não foi tão ótimo assim. Coletivamente, o Sixers não fez um bom jogo, não teve uma boa apresentação. O Embiid jogou bem, foram 31 pontos para ele, mas o restante do time deixou um pouquinho a desejar. Essa foi a 25ª vitória do Pacers na temporada, campanha 25-20. Indiana volta a vencer depois de 3 derrotas seguidas. Já Filadélfia sofreu sua 14ª derrota, mas segue com a campanha muito boa de 29 vitórias e 14 derrotas. Vamos falar sobre o primeiro atropelo da noite, que foi o atropelo do Jazz em cima do Wizards. O Jazz não tomou conhecimento do Washington Wizards, mesmo jogando fora de casa. Atropelou 123-108. Coletivamente foi um jogo muito forte do Utah Jazz. John Collins terminou com um duplo-duplo de 22 pontos e 16 rebotes. Lauri Markkanen, 29 pontos com 6 bolas de 3 convertidas. Jordan Clarkson, 19 pontos e 8 assistências. Um jogo muito forte. E o Wizards não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu ter muita resposta. Apesar do Kuzma e do Ty Jones terem jogado bem, o Kuzma 26 pontos, o Jones 12 pontos, 14 assistências, o Wizards não competiu. Foi a 37ª derrota do Wizards na temporada e a 23ª vitória do Jazz, que volta a ter campanha neutra. São 23 vitórias e 23 derrotas. O Jazz deixa de ter campanha negativa. O Jazz que precisava vencer, né? O Jazz vinha de 3 derrotas seguidas e precisava vencer. Venceu e venceu bem. Wolves e Brooklyn Nets. Esse aqui foi um jogo bem disputado, tá? Foi um jogo bem disputado. Minnesota teve muita dificuldade, jogou fora de casa, mas no fim conseguiu vencer por 96-94 e afundou ainda mais o Brooklyn Nets. O Brooklyn está em queda livre, são 12 derrotas nos últimos 14 jogos, são 27 derrotas na temporada, 27 derrotas e só 17 vitórias. Fase do Brooklyn é horrorosa. E o Minnesota, mesmo não tendo uma noite tão brilhante assim, ofensivamente, as coisas não andaram muito pro Minnesota, o time chutou mal, só marcou 96 pontos. Apesar disso, Minnesota conseguiu vencer, 32ª vitória do Minnesota na temporada. E Minnesota segue aí, né, a caça do Oklahoma. O Oklahoma assumiu a liderança, quero até ver como é que ficou a classificação depois de ontem, mas eu acho que o Oklahoma segue na frente. Deixa eu ver. Não, Minnesota passou.
Minnesota passou, 32 vitórias e 13 derrotas. O Oklahoma tem 31 vitórias e 13 derrotas, mas o Thunder não jogou ontem, né? Então, se o Thunder vencer, reassume a liderança. Disputa na liderança tá legal demais, hein? Essa disputa na liderança tá legal demais. Temos o Denver com 31 vitórias também, só que o Denver tem 2 derrotas a mais do que Minnesota e Oklahoma. O topo do Oeste tá disputado demais. Destaques do Minnesota: Karl Anthony Towns, 27 pontos e 10 rebotes, e Anthony Edwards com 24 pontinhos. Falando agora sobre mais um atropelo que a gente teve, o Celtics viajou para a Flórida para encarar o Miami Heat, num jogo que tinha toda a pinta de ser bem equilibrado, mas acabou sendo um atropelo do Celtics, 143-110. O Celtics teve ontem uma performance ofensiva, absurda. O que o Celtics fez ontem no ataque foi uma coisa insana, cara. O Celtics teve 51 de 80 nos arremessos de quadra, um aproveitamento surreal. Foram 22 bolas de 3 convertidas pelo time. 22 bolas de 3. O Celtics cozinhou a defesa do Heat. O Heat não teve a mínima resposta para o Celtics ontem. Todos os titulares do Celtics jogaram demais. O Jason Tatum, 26 pontos. Jaylen Brown, 18. Holiday, 17. Derrick White, 15 pontos. Porzingis, que jogou só 20 minutos porque teve que sair no terceiro quarto por conta de uma lesão no tornozelo, meteu 19 pontos. Então, foi uma atuação ofensiva, cara, de almanaque do Celtics. De almanaque. Defensivamente, o Celtics teve alguns problemas, tanto que tomou 110 pontos, só que no ataque, meu amigo, impecável. Impecável. Celtics chegou à sua vitória de número 35, 35ª vitória na temporada, e o Miami Heat segue numa fase ruim, viu? Eu sei que o Miami é um time que não costuma ligar muito para a temporada regular, é um time que, falando o português correto, né, caga e anda para a temporada regular, só que, cara, eu acho que é o momento do Miami acender uma alertinha aí. São 5 derrotas seguidas e ontem não competiu, tá? Tirando ali o segundo quarto, que foi até bom, cara, o resto do jogo o Miami não competiu. Vou até pegar aqui as parciais. Ó, as parciais de ontem: 42-29, 35-35, segundo quarto, foi onde o Miami competiu. Depois 36-26 e 30-20. Todas favoráveis ao Celtics. De novo, eu sei que o Miami caga e anda pra temporada regular, mas não dá pra cagar tanto assim. 5 derrotas seguidas é pra acender uma alertinha. É hora do Spoelstra dar uma arrumadinha na casa. Tá na hora de arrumar a casa. Mas o Celtics, grande atuação e mais uma vitória. Mais uma vitória. Celtics, a cada rodada, se consolida como o melhor time da temporada, tem a melhor campanha, voando o Boston Celtics. Fica agora a preocupação em relação à lesão do Porzingis, torcer para não ser nada sério, porque a gente sabe o histórico que o Porzingis tem. É um cara que sempre que torce um tornozelo, sempre que cai de um jeito estranho, já gera uma preocupação. Então, vamos torcer para não ser nada muito grave, né, para que a lesão não tenha sido muito séria. Falando agora sobre a atuação mais dominante da noite, New York Knicks e Denver Nuggets. O que o Knicks fez com o Denver ontem, poucas vezes eu vi um time fazer com esse Nuggets, tá? O jeito que o Denver foi dominado ontem, poucas vezes eu vi alguém conseguindo fazer. Knicks venceu 122-184. 122-84. Pô, se fosse 122-184, ia ser um puta do jogo, hein? Ia ser um puta do jogo. 122-84 foi o placar. Defensivamente, olha, eu me arrisco a dizer que foi uma das melhores atuações de um time nessa temporada. Falando sobre a parte defensiva, cara, eu não me lembro de um time ter executado uma defesa tão boa como o Knicks executou ontem. O Knicks limitou o ataque do Denver a 84 pontos, meu amigo. O ataque do Denver. Não é qualquer um. É o Denver.
O Knicks ontem roubou 11 bolas. Foi impressionante. Impressionante. E ofensivamente, o Knicks também foi bem pra caramba. O Giannunobi teve talvez o seu melhor jogo com a camisa do Knicks, 26 pontos e 6 roubos de bola pra ele. Jalen Brunson meteu 21 pontos. Julius Randle jogou bem. DiVincenzo, Quentin Grimes também tiveram boas atuações. Cara, assim, eu fiquei de boca aberta com o Knicks ontem. E o Knicks jogou desfalcado, não teve o Isaiah Hartenstein, que tem sido muito importante na ausência do Mitchell Robinson. Então, o Knicks fez isso tudo, teve uma atuação dessa sem os seus 2 pivôs. Surreal, cara. Surreal. 28ª vitória do Knicks na temporada, campanha 28-17. 15ª derrota do Denver, campanha 31-15. Que jogo do Knicks, hein? Que jogo do Nicão. Tem que respeitar demais o maior de Nova York. E detalhe, jogou em casa, mostrando a força que o Madison Square Garden tem. Vamos lá, penúltimo jogo, Lakers e Bulls. O Lakers venceu bem o Chicago Bulls ontem por 141-132. Dava para ter sido uma vitória bem mais tranquila, só que ali no quarto período o Lakers meio que deu uma relaxada e tomou um apavoro. Cara, o Lakers tomou no quarto período 39-29. 39-29, cara. O Lakers brincou com o perigo. O Lakers flertou ali com a pipocada, mas não pipocou. O Lakers saiu com a vitória. E ofensivamente, foi uma das melhores apresentações do Lakers na temporada, viu? O Lakers ontem matou 20 bolas de 3 em 31 tentativas. Um aproveitamento excelente. O Lakers teve um volume muito bom no ataque e uma eficiência também muito boa. E isso é algo raro da gente ver no Lakers. O Lakers tendo eficiência nos arremessos de fora, é algo que a gente não costuma ver, mas aconteceu ontem, cara. Jogo muito forte do Lakers, tirando o quarto período, foi uma atuação muito dominante do Lakers. É que o quarto período realmente foi uma tragédia. Mas no fim, saiu com a vitória, 23ª vitória, campanha neutra. O Lakers deixa de ter campanha negativa, 23 vitórias, 23 derrotas. E o Bulls segue com campanha negativa, 21 vitórias e 25 derrotas. Destaques do Lakers, o quarteto, DeAndre Russell, LeBron James, Austin Reeves e Anthony Davis. Os 4 pontuaram na casa dos 20 pontos, foram 29 para o DeAndre Russell, 25 para o LeBron com 12 assistências, 20 para o Austin Reeves e 22 para o AD com 11 rebotes. Quarteto jogou demais. E aí eu quero pontuar uma coisa sobre o senhor DeAndre Russell. Se o Lakers soubesse que era só ameaçar trocar ele para fazer ele jogar bem, o Lakers já deveria ter ameaçado trocar o DeAndre Russell no playoff passado. Impressionante que o DeAndre Russell tá jogando agora que o Lakers tá tentando trocar ele. É impressionante. É impressionante, cara. O DeAndre virou outro jogador. Gostando de ver, cara. Gostando de ver. E agora fica a pergunta. Será que o Lakers se aproveita dessa boa fase do DeAngelo para conseguir uma troca melhor por ele? Ou mantém ele no time? Porque ele tá jogando muito. Eu me arrisco a dizer que nos últimos, 6 jogos, ele é o melhor jogador do Lakers. E aí, mantém o cara ou troca ele? Eu trocaria. Porque eu não confio, eu não acredito que ele vai manter esse nível no playoff. Mas eu entendo a diretoria do Lakers ficar em dúvida. Eu entendo. E eu entendo o torcedor do Lakers ficar em dúvida também. Porque ele tá destruindo, cara. Ele tá destruindo. Ontem jogou muita bola. Muita bola. E aí eu quero que você me responda nos comentários. Você troca ou mantém o DeAndre Russell? Comenta aqui que eu quero saber. E pra fechar o vídeo, meus amigos, passar por cima do melhor jogo que tivemos ontem. Warriors e Kings protagonizaram o melhor jogo da rodada. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre esse jogo. Por isso que eu não vou me estender muito. Mas vou te falar, jogaço, viu? Jogaço, o Kings venceu por 134-133. Mas foi um jogo decidido nas últimas posses, cara. Foi um jogo de trocação pura
primeiro tempo terminou 75-72 pro Kings. Os dois times combinaram para 25 bolas de 3 no primeiro tempo. Foi uma coisa inacreditável no terceiro quarto. A trocação seguiu e no quarto período foi loucura. Foi loucura. O Sacramento chegou a abrir 7 pontos de vantagem ali nos últimos minutos. Harrison Barnes, De'Aaron Fox fizeram um quarto período excelente. Harrison Barnes, inclusive, o que ele fez ontem foi absurdo. 39 pontos Harrison Barnes ontem. Career high do cara. Jogou demais. King chegou a abrir 7, o Warriors conseguiu buscar, o Warriors chegou a virar o jogo, faltando 45 segundos, o Kings retomou, e aí, na posse final, rolou a cagada do Steve Kerr. Porque o que aconteceu? E no vídeo que eu publiquei de madrugada, eu falei bem sobre essa jogada, até publiquei o vídeo da jogada ali, pra ilustrar. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, pra não tomar um copyright da NBA, porque naquele vídeo eu tomei o copyright. Aquele vídeo eu tomei o copyright. Nesse eu não vou colocar não, pra não arriscar. Mas a jogada foi a seguinte, faltando ali 15 segundos pra acabar, o Kevin Huerter foi pra linha do lance livre, o Kings vencia por 1 ponto. Se ele acerta os 2 lances livres, colocava 3 de vantagem, e aí seria mais fácil pro Kings garantir a vitória. Só que aí o Kevin Huerter errou os 2 lances livres e o Warriors teve a última posse. A bola para na mão do Klay, o Klay joga no Kuminga passa para o Curry, e o Curry acaba ficando apertado pelo Fox e pelo Huerter, acaba perdendo a bola, o De'Aaron Fox rouba a bola dele, e o jogo termina. E por que eu falo que o Steve Kerr cagou? Porque o Warriors tinha um timeout para pedir. O Steve Kerr poderia ter pedido o timeout antes do Curry perder a bola. Só que ele não quis. Ele quis deixar a jogada rolar, e simplesmente morreu com o timeout na mão. Então, na minha visão, e eu falei isso no vídeo de mais cedo e repito, o Steve Kerr foi o grande vilão dessa derrota do Warriors. Se ele pede timeout ali e desenha uma jogada, o Warriors poderia muito ter ganhado aquele jogo, porque jogava em casa, o Curry estava bem no jogo, o Kuminga estava bem no jogo, e o Warriors precisava de uma cesta simples para ganhar. Então o Steve Kerr, pra mim, ele cagou no jogo. E pra mim ele foi o grande responsável pela 23ª derrota do Warriors. O Warriors segue com campanha negativa, 19 vitórias e 23 derrotas. E o Kings, grande vitória, 25ª vitória na temporada. Então, pra mim o Steve Kerr tem total culpa nesse resultado. Mas, se você por acaso discorda, comentário tá aí pra isso. Destaques da partida, para não deixar passar, Harrison Barnes, 39 pontos, career high dele. De'Aaron Fox, 29 pontos. Pelo lado do Warriors, Curry marcou 33 e Kuminga marcou 31. Os dois foram os grandes nomes do Golden State, tá bom? É isso, gente. Esses foram os destaques da rodada de ontem. Rodada muito boa, tá? Valeu super a pena ficar acordado até 4 da manhã para acompanhar a rodada. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever, de compartilhar aí com a galera. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com um período de 7 dias grátis para testar. Então você que não tem o League Pass e quer ter, olha que oportunidade bacana. Usa o link, garanta esses benefícios e de quebra você ainda vai ajudar o canal. Então, dá essa moralzinha. É isso, gente. Nos vemos mais tarde. Tamo junto e tchau, tchau.